Neste vídeo, iremos apresentar sobre o livro Economia de Empresas, do autor Ronaldo Fiani. Capítulo 4. As abordagens da empresa como um problema de recursos e capacitações. O autor explora as diferentes abordagens para compreender as empresas em termos de recursos e capacidades. Ele investiga como as diferenças na estrutura e administração afetam a competitividade das empresas de um mesmo setor. A discussão se concentra em como as empresas geram renda, gerenciam recursos e mantêm uma vantagem competitiva. Isso envolve o debate sobre capacitações dinâmicas e o conhecimento implícito. O autor destaca a falta de consenso entre acadêmicos e ressalta a complexidade do mundo real das empresas. Diferenças entre renda econômica e lucro econômico. Renda econômica é o ganho obtido a partir de um recurso produtivo que excede o valor necessário para adquirir esse recurso. Em outras palavras, é o ganho além do custo de aquisição do recurso. Lucro econômico refere-se ao ganho que ultrapassa o custo de oportunidade de todos os ativos de capital da empresa. O lucro econômico ocorre apenas a curto prazo, principalmente devido à oferta insuficiente no setor para atender a demanda a um preço que cubra apenas o custo de oportunidade do capital. Isso é mais comum em modelos de mercado perfeitamente competitivos. Em resumo, a renda econômica é o ganho além do custo de aquisição de um recurso, enquanto o lucro econômico é o ganho que supera o custo de oportunidade de todos os ativos da empresa, geralmente ocorrendo a curto prazo em setores com oferta limitada. Quais as duas possíveis abordagens de investigação para as diferenças de duas empresas que atuam ao mesmo tempo e no mesmo ramo? Então, tem dois tipos de abordagem: a abordagem baseada em recursos e a abordagem de capacitações dinâmicas. A abordagem baseada em recursos destaca que as diferenças entre as empresas resultam da natureza de seus recursos. Ela argumenta que as empresas são diversas em termos de recursos e as capacidades que possuem. Algumas empresas têm recursos valiosos, raros, difíceis de imitar e não substituíveis, conferindo a elas uma vantagem competitiva sustentável. A abordagem de capacitações dinâmicas. Essa abordagem se concentra na forma como as empresas diferenciam suas bases de recursos ao longo do tempo. Ela estuda a capacidade da empresa de adaptar e renovar seus recursos e habilidades à medida que o ambiente de negócios evolui. A ideia central é que a vantagem competitiva não é estática. Empresas bem-sucedidas são aquelas que podem aprender, mudar e reconfigurar seus recursos para se adaptar às mudanças no ambiente empresarial. Resumindo, a abordagem baseada em recursos se concentra na qualidade intrínseca dos recursos, enquanto a abordagem de capacitações dinâmicas enfatiza a capacidade da empresa de se adaptar e evoluir ao longo do tempo, a fim de manter sua vantagem competitiva. Rendas de monopólio e a renda econômica de David Ricardo. Rendas de monopólio são lucros extras gerados quando a entrada de novos concorrentes é restrita, elevando os preços de mercado devido à redução na oferta. Renda econômica de David Ricardo distingue-se da renda econômica tradicional, pois não se relaciona a recursos de qualidade superior, mas sim a barreiras institucionais que limitam a competição, permitindo que as empresas obtenham lucros acima dos custos de oportunidade de investimento, independentemente de seus recursos serem excepcionais. Então, as rendas de monopólio vêm de barreiras à entrada que aumentam os preços, enquanto a renda econômica de David Ricardo é vinculada a barreiras institucionais que geram lucros acima dos custos de oportunidade, independentemente de qualidade dos recursos. Importância das rendas ricardianas para as teorias de rendas de monopólio schumpeteriano. Rendas ricardianas são lucros obtidos simplesmente por possuir recursos escassos sem esforço adicional. Importância teórica. As rendas ricardianas são cruciais para compreender como as empresas podem alcançar lucros excepcionais. Rendas de monopólio são um tipo de renda ricardiana que ocorre quando uma empresa pode controlar os preços devido à falta de concorrência ou a barreiras de entrada. Rendas schumpeterianas também são um tipo de renda ricardiana, mas surgem quando uma empresa inova e introduz novos produtos no mercado. Essas rendas são temporárias, diminuindo à medida que mais competidores entram no mercado.
Em resumo, as rendas ricardianas são o alicerce teórico que nos ajuda a entender tanto as rendas de monopólio, quando uma empresa controla os preços, quanto as rendas chupeterianas, resultantes da inovação, ambas gerando lucros acima do normal. A importância do conceito de rendas ricardianas para a construção teórica desenvolvida para rendas de monopólio e chupeterianas podem ser resumidas pelos seguintes pontos. Rendas ricardianas desempenham um papel crucial na compreensão das origens dos lucros acima do normal, mostrando que esses ganhos podem ser obtidos não apenas por meio de esforços adicionais, mas também devido à posse de recursos escassos ou ao controle de mercados. Além de explicar as disparidades nos lucros entre empresas, elas também têm relevância na avaliação de políticas públicas relacionadas à concorrência e ao desempenho empresarial, fornecendo um quadro teórico sólido para análise e a tomada de decisões. Nas decisões tomadas por departamentos semelhantes de empresas do mesmo nicho, os resultados podem variar devido a três principais fatores: fatores humanos, fatores externos e fatores relacionados à empresa. Os fatores humanos, porque as decisões são feitas por pessoas e todos somos passíveis de erros e influências subjetivas. Pessoas podem cometer equívocos ou ser influenciadas por suas próprias preferências e preconceitos. Fatores externos. As empresas operam em ambientes externos em constante mudança. Alterações no mercado, na tecnologia e na regulamentação podem tornar as decisões anteriores inadequadas, uma vez que o cenário se transforma. Fatores relacionados à empresa. Cada empresa possui sua própria cultura e estrutura organizacional. Essas diferenças podem levar a abordagens distintas na tomada de decisão e na execução das decisões. Resumindo, as decisões em empresas similares podem resultar em objetivos diferentes devido a fatores humanos, mudanças externas e as particularidades da empresa e estrutura da própria empresa. Isso realça a complexidade das tomadas de decisões no mundo dos negócios. Segundo Schumpeter, o empreendedor é alguém que assume riscos ao introduzir inovações. Essas inovações, se bem-sucedidas, podem alterar o funcionamento da economia, um processo chamado de destruição criativa. Rendas aqui não se referem apenas a ganhos financeiros, mas a recompensas econômicas obtidas devido a mudanças disruptivas, como novas tecnologias, produtos, processos de produção, mercados, matérias-primas e modelo de negócios. As rendas de empreendedor são temporárias, pois, com o tempo, a concorrência pode copiar ou aprimorar as inovações, reduzindo a vantagem inicial do empreendedor. No entanto, durante o período em que a inovação é única, o empreendedor pode obter lucros substanciais, que são considerados rendas chupeterianas. Portanto, as rendas de empreendedor representam ganhos econômicos decorrentes da introdução de inovações disruptivas que podem transformar a economia. Essas rendas são temporárias, pois a concorrência pode diminuí-las ao longo do tempo, mas durante o período de singularidade da inovação, o empreendedor pode colher lucros significativos.